E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão aí, né? A questão hoje nós vamos estar resolvendo essas questões de condutor, campo elétrico em condutor esférico, né? Olha aí a questão de número um. Vamos ver? Olha como é simples. Uma pequena esfera condutora fixa e isolada carregada. Se ela é a condutora, é a carga prova. Então, Q, ó, 10 a menos 6 coulombs a uma distância de 2 milímetros. É colocada uma partícula carregada com carga Q minúsculo, né, que é a prova, 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Se você olhar, ela é menor, né? Sempre. E a massa dela é quanto? Ó, 9 vezes 10 a menos 2 quilos. Essa partícula é liberada de maneira que se move em relação em relação à carga Q. A aceleração da partícula no instante de liberação, opa, ele quer saber a aceleração no instante de liberação. Então vamos aqui. Segunda lei de Newton, devido à segunda lei de Newton, nós temos que, o que ele nos diz lá? Que a força resultante é o produto da nossa massa pela aceleração. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, se é a força resultante, eu posso dizer que essa força resultante é a força elétrica, que vai ser igual a K0 vezes a maior carga vezes a menor, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, ao juntar essas duas equações, eu vou ter o seguinte, ó. Eu posso dizer que massa vezes aceleração é igual a K0 vezes a carga da maior vezes a carga da menor, dividido pela distância ao quadrado, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Então, quem é a massa da maior? Olha lá, 9. Massa, né? Da maior não, da partícula que vai entrar em movimento. Não é da maior não, hein? É da carga prova. Então, 9 vezes 10 a menos 2. A aceleração eu quero. K0 ele me dá o valor de 9 vezes 10 a nona. Uma carga que é a maior, 10 a menos 6. A carga menor, 1,6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Toma cuidado, distância milímetros. Então, essa distância é 2 vezes 10 a menos 2, ou menos 2 não, menos 3 metros. Então, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, vamos simplificar essa situação. 9 com 9 eu posso cortar, certo? Aqui, ó, eu vou um pouco mais rápido aqui, ó, aqui nessa situação aqui. 2 ao quadrado, 4. Vai passar, isso está dividindo, vai passar multiplicando, né? Vai ficar 4, né? Vamos fazer isso aqui bem tranquilo? Vai ficar assim, ó. 10 a menos 2, A é igual a 1,6 vezes 10. Vamos lá, rapidão. 10 a nona com 10 a menos 9, corto. Me sobrou 10 a menos 6. Deixa eu mudar de cor, para não ficar colorido assim. Né? Menos 6. Aqui embaixo ficou assim. 2 ao quadrado é 4, vezes 10 a menos 6 também. Menos 6 e menos 6 eu posso cortar. Então eu posso dizer uma coisa aqui. Eu posso dizer que minha aceleração, ou 10 a menos 2A, é igual a 1,6 dividido por 4, que é 0,4. Né? 16 dividido por 4 é 4. 1,6 dividido por 4 é 0,4. Isso quer dizer
que minha aceleração vai ser quem? 0,04 dividido por 10 a menos 2. Então, negativo passa positivo, aceleração é igual a 0,4 vezes 10 ao quadrado. Isso é 100. Então, minha aceleração, estou ficando atrás, deixa eu puxar aqui. Minha aceleração, então, vai ser quanto? Aqui, ó, aqui em cima, ó. 100 vezes 0,4 quer dizer que minha aceleração é uma casa, 2. 40 metros por segundo ao quadrado. 40. Deixa eu apagar, ficou aqui meio atrapalhado aqui. A aceleração, então, é 40 metros por segundo ao quadrado. Nossa letra D. Nossa letra D. Bem tranquila essa aí. É bem tranquilo. Dúvida, só mandar aí pro meu WhatsApp. Meu WhatsApp tá aí em cima, ó. Teve dúvida, pode mandar. Me adicione nas redes sociais. Tá tudo aí, ó, galera. Então vamos lá para a próxima. Questão 2. Questão 2. Vamos nos organizar aqui. Beleza. Olha lá. Entre 1909 e 1916, o físico norte-americano Robert Willie Kahn, é isso mesmo? Nasceu em 1868 e morreu em 1953, realizou inúmeras repetições do seu famoso experimento da gota de óleo, a final de determinar o valor da carga de um elétron. O experimento, levando o efeito no interior de uma câmara de vácuo, consiste em contrabalancear o peso de uma gotícula eletrizada de óleo pela aplicação de um campo elétrico uniforme, de modo que a gotícula se move com velocidade constante. O valor obtido por ele para a carga eletrônica foi de aproximadamente, olha a carga, vamos tirar aqui os dados. Nossa carga que ele descobriu foi quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por acaso é o valor de um elétron. Suponha que na sua repetição e experimento, uma determinada partícula de óleo tem um excesso de 5 elétrons que seu peso, o seu peso é quanto? 4 vezes 10 a menos 15 newtons. Excesso, então, a carga dele, gente, é mais excesso de elétrons, mais não, excesso é menos, né? Menos 5 elétrons. Essa é a carga. Então, aqui em cima não é a carga. Aqui em cima vai ser o valor da carga elementar, que é quanto nossa carga elementar? Nosso elétron. Deixa eu reduzir aqui o elétron. Então, com calma, vamos entender isso. Eu vou esquematizar isso para vocês entenderem. Eu tenho aqui um corpo. Esse corpo, ele já tem aqui para baixo a força-peso. Ele diz uma coisa que você tem que ficar atento, ó. Movimenta com velocidade constante. Isso quer dizer que a força resultante deve ser igual a zero. Não esqueça. Isso é uma condição de equilíbrio. Se a força resultante é igual a zero, se a força resultante é igual a zero, nesta situação, força resultante igual a zero, nessa situação você vai ter que ter uma outra força que tem a mesma direção e sentido oposto. E essa força é de origem elétrica, porque está na presença tanto de um campo gravitacional quanto de um campo elétrico. Então, olhando para essa situação, para dar zero, essas forças devem ser iguais. Então, eu posso chegar aqui e afirmar o quê? Que a força elétrica é numericamente igual, né, ao peso.
Força elétrica é o módulo da carga que ele recebe vezes o seu campo elétrico. E força-peso, ele já me deu o valor da força-peso. A pergunta é descobrir qual é o campo elétrico, não é isso? Então, nessas circunstâncias, fica sujeito o excesso elétrico e seu peso é tal. Nessa circunstância, para a referida gota se movimentar com velocidade constante, a intensidade do campo elétrico deve ser, a pergunta é essa. Então vamos lá, calma. A carga em módulo, então é 5 vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico eu não tenho, é igual ao peso, que é 4 vezes 10 a menos 15. Então vai ficar rapidinho. O campo elétrico é igual a 4 vezes 10 a menos 15 dividido por 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou puxar isso aqui, tudo aqui para cá, pra gente... Vou puxar isso aqui tudo, ó, galera. Vou puxar ele aqui para baixo. Deixa eu organizar isso aqui. Ó, organizar, não bagunçar. Vamos aqui. Beleza, tá aqui. Isso aqui é o nosso valor, né? Organizando isso aqui para ficar legal. Organizando, eu vou pôr isso lá em cima. Então nós temos... Então vai ficar aqui, ó. Isso aqui é igual a isso, né? Então vamos ter aqui, ó. Olha lá. Isso vai ficar como? Campo elétrico. Rapidinho. É igual. Se eu simplificar por 4, 4 vai dar 1 por 4, 0,4. 0,4. Ficou feio esse 0,4. 5 vezes 0,4 é 2. Então vai ficar, ó. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes, é menos 19, então fica a quarta. Dividido por 2. 1 dividido por 2, né? 1 dividido por 2 é 0,5 vezes 10 a quarta. Que isso quer dizer que o campo elétrico, para organizar, é 5 vezes 10 a terceira volts por metro. Gente, existe a unidade também newtons por coulomb. Aqui pode ser volts por metro. Letra C. Nossa letra C aí, tranquilão, né? Lembre que aqui eu tive que ficar atento a essa ideia de velocidade constante. A ideia de velocidade constante. Vamos para a próxima. 4. A 4 não, a terceira, né? Deixa eu organizar. Terceira. Olha o que ele me diz. O gráfico a seguir se refere a um condutor esférico de raio. Opa, nosso raio. 10 centímetros, raio de 10 centímetros. Ele tem o que esse 10 centímetros aí? Um raio de 10 centímetros. E aí, o que vai acontecer? Raio de 10 centímetros, a carga em coulombs da superfície vale. Ele quer saber o valor dessa carga. O valor dessa carga. Certo? O valor dessa carga. Então, o que eu posso pensar aqui, gente? Eu posso pensar da seguinte forma.
Aqui ele está me dando o valor de quem? Se é um raio, ele tem três valores. Um é zero, o outro é a metade e outro é o quê? Então, um é na superfície, né? O outro é próximo da superfície, o outro é interior. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o campo elétrico da superfície, ele é a metade do campo elétrico no ponto. Então, o campo elétrico da superfície é igual a 1 sobre 2, quem? K0 vezes a carga dividido por quem? Pelo raio ao quadrado, que é a distância, né? Pelo raio ao quadrado, que é a nossa distância. Então, esse valor é quanto? 2,7, porque ele não está aberto, né, gente? Ele vai estar aqui fechado. Então, vezes 10 a 12, então ele pertence a isso aqui, né? Como ele está fechado, é igual a 1,2, 1 sobre 2, K0, 9 vezes 10 a nona, a carga Q, quanto é o raio? 10 centímetros. Lembra que esse Czinho de centímetros é 10 a menos 2. Então, isto vai ficar 10 a menos 1 ao quadrado. Então, calculando essa bagunça toda aqui, vamos devagar. Vai ficar com 2,7 vezes 10 a 12 é igual 9 dividido por 2, 4,5. Olha o que eu vou fazer. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vai para cima, vai ficar 9, 10, 11 elevado a 11. Q. Isso quer dizer que Q é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 12 dividido por 4,5 elevado a quanto? A 11. Vou simplificar por 9, olha o que vocês vão ver. Simplificando por 9, eu tenho 0,3. Simplificando por 9, eu tenho 0,5. Vírgula aqui é 3 dividido por 9. Isso é quanto? 3 dividido por 5. Isso é 0,6. Conserva a base e subtrai os expoentes. Não vai ficar 10? Então, minha carga, nada mais, nada menos, é de 6 o quê? Coulombs. Letra B e pronto, foi-se. A carga de quanto? 6 coulombs. 9 vezes 10 a nona é a metade, o módulo. Eu fiz conta errada aí, alguma coisa, 2,7, 0,3 dividido por 5, opa, 0,3 dividido por 5, é 6,60, por quê? O campo elétrico é igual a carga, superfície é 2,7 vezes 10 a 12, dividido... Não entendi. A resposta não é 6. Não é 6, gente. É 3, ó. Ah, agora sim. Agora eu vi. Não, gente. Eu peguei o valor de 2,7. Então eu posso fazer isso, não. Eu posso ir direto, ó. Campo elétrico da superfície é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Acabou. Isto é 2,7 vezes 10 a 12. O K0 é 9 vezes 10 a nona. A carga eu não quero saber. Isso é quanto?
menos 1 ao quadrado. Simplificando, 9 com 2,7 é 0,3. Vai ficar 10 a nona, que é igual a 0,3 vezes 10 elevado a 12 vezes 10 a menos 2, que é igual a 0,3 vezes 10 elevado a décima dividido por 10 elevado a nona. Conserva a base, subtrai os expoentes, que é igual a 0,3 vezes 10. Isso é quanto? 3 coulombs. Realmente não é a letra B, é a letra A. Né? Eu peguei aqui a superfície, né? Aberto, está aberto, então ele contém lá. Eu fiz o contrário, né? Contém, beleza? Vamos para a próxima aí, nossa próxima questão, que é a número 4. Olha aí, mais uma outra questão bem interessante. A figura a seguir representa dois condutores planos paralelos separados por uma distância D. De quanto? Esse D? 3 milímetros. Você já sabe que você vai ter que transformar, hein? Isso metido a um campo elétrico. Quanto é esse campo elétrico nosso? 10 a quarta newtons por coulomb. Uma partícula hipoteticamente é bruscamente liberada sem velocidade inicial do condutor. A velocidade da partícula quando atingir o condutor positivo. Ele quer saber a velocidade quando ele chegar lá. Opa, questãozinha boa. Qual é o valor dessa carga? Carga elétrica da partícula. Menos 1,5 vezes 10 a menos 19 coulombs. Massa da partícula. 1 vezes 10 a menos 30 quilos. Então aqui eu vou aplicar aquela situação. Massa vezes aceleração é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. O que você fez, Velasco? Vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu estou aplicando a segunda lei de Newton, que é a força resultante é a massa vezes a aceleração. Tudo bem? E eu estou aplicando que força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Então eu posso dizer que a massa vezes a aceleração é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Massa eu tenho 1 vezes 10 a menos 30. Vou achar a aceleração. Campo elétrico eu tenho, que é 10 a quarta. A carga eu tenho em módulo, que é 1,5 vezes 10 a menos 19. Isso quer dizer que minha aceleração é 1,5 vezes 10 a menos 15, dividido por 1 vezes 10 a menos 30. Divisão, a aceleração então é igual a 1,5, essa divisão vai ficar 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a velocidade. Então eu vou fazer aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. No caso, nosso ΔS, V ao quadrado, então a velocidade inicial é 0, então vai ficar 2 vezes a aceleração, 1,5 vezes 10 a 15 vezes 3 vezes 10 a menos 3. Torricelli, né? Velocidade ao quadrado, ó, rapidinho, 2 vezes 1,5, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 10 a 12. Raiz dos dois lados, eu vou chegar à seguinte conclusão.
Velocidade igual a raiz de 3 ao quadrado é 3. De 10 a menos 12, 10 a sexta metros por segundo. Essa é a velocidade que ele alcançou. Olha a mistureira. Ele começou a misturar força elétrica com força resultante e pediu a equação de Torricelli. Então, nossa resposta só pode ser a letra C. Vamos para nossa última. Essa é boa. Essa questãozinha é bem dinâmica, é bem boa. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para vocês verem tudo. Então vamos lá. Galera, vamos pensar aqui. Vamos lá, Mackenzie, questão boa de raciocinar. Uma carga pontual positiva é lançada com velocidade VO no campo elétrico, representado pelas linhas como mostra a figura. Então, eu estou vendo essas linhas, né? Ao ver essas linhas, você precisa ficar atento que enquanto você vê essas linhas, o que está acontecendo? É a região, hein? Então, a região A, eu posso dizer, representada as linhas como mostra a figura. Então, tá. Então, os pontos A e B, as cargas possuem acelerações iguais, ponto A e B. Não posso dizer isso. O que eu tenho aqui? Vamos pensar nisso aqui de forma bem interessante. Eu tenho um campo elétrico, eu estou na mesma linha, então eu tenho um campo elétrico uniforme. Lógico que tem intensidades diferentes que eu poderia ver aqui. Mas o que eu posso afirmar? Letra A. Nos pontos A e B, a carga possui acelerações iguais. Opa, se eu estou no campo elétrico aqui, eu sofro uma força. Sofro uma força, a aceleração vai alterar. Né? A aceleração vai alterar. Beleza? A aceleração vai alterar. A aceleração da carga A no ponto A é menor que no ponto B. A aceleração da carga A é menor que o ponto B. Vamos pensar. Se aqui eu já tinha uma força, passo mais tempo agindo, fato que a aceleração de A vai ser menor que a aceleração de B. Por quê? Nós podemos ver aqui, ó, por quê? Vocês estão vendo que essas linhas estão mais afastadas? Então, o campo elétrico de A e o campo elétrico de B aqui, ó, eu posso dizer que o campo elétrico de A é... Epa, deixa eu consertar aqui, deixa eu voltar aqui, tem coisa aqui meio confusa. Vamos lá. Vocês estão vendo que aqui as linhas estão mais próximas e aqui a mais afastada? Então quer dizer que o campo elétrico de A é menor que o campo elétrico de B, por causa da quantidade de linhas. Se o campo elétrico é menor, então quer dizer que a força elétrica de A também é menor que a força elétrica em B. Ó, força elétrica em A é menor. Por conclusão, isso quer dizer que a aceleração de A também vai ser menor que a aceleração de quem? De B. Menor força, a mesma carga. Então, resposta. As acelerações da carga no ponto A é menor que no ponto B. Isso mesmo, letra item B, né? Justamente por causa do desenho das forças, das linhas de força. Se eu tenho uma área menor mais campo, é porque mais linhas de campo, é porque o campo é maior. Eu tenho uma área menor, menos linhas de campo, quer dizer, uma área maior, mesma quantidade de linhas de campo, o campo quer dizer que menor. Letra. Beleza, gente? Então, chegamos aí mais o fim de uma aula, né? Mais um finzinho aí, a resolução dessa questão aí. Galera, valeu demais, obrigado a todos e valeu!